Olá pessoal, então voltamos agora com as nossas aulas de Direito Constitucional 2, lembrando que na aula anterior nós terminamos aquela parte, aquela análise sobre a União Federal e vamos começar a tratar do estudo do Estado-membro. E como nós sabemos, nós já comentamos isso anteriormente, os Estados-membros no contexto de uma federação, eles expressam aquele aspecto da pluralidade. Lembrando, então, que numa federação nós temos aqui a União, que manifesta o aspecto de unidade, e os Estados-membros e municípios, como é o caso do Brasil, eles expressam o aspecto ou a dimensão da pluralidade. E exatamente por conta disso é que os Estados-membros são detentores de autonomia, ou seja, eles participam do arranjo constitucional de repartição de competências, eles possuem competências próprias, né? Tanto privativas, exclusivas e também competências compartilhadas ou competências verticais. Ok, sabemos também, então, que esses Estados-membros aqui, eles, dentro do contexto federativo, vão possuir uma autonomia que se projeta tanto dentro da ideia de autonomia legislativa, autonomia organizatória ou auto-organização, eles vão ter uma autonomia administrativa, eles terão autonomia financeira e, obviamente, pressuposto disso tudo, terão também a chamada autoconstituição, que é a capacidade dos estados se auto-organizarem, se autoconstituírem através de constituições próprias. E quando nós falamos, então, da capacidade de autoconstituição, é que nós estamos nos referindo ao chamado poder constituinte decorrente. Então, naquela clássica classificação de poder constituinte, nós temos lá o poder constituinte originário, temos o poder constituinte derivado e temos o poder constituinte decorrente, que é exatamente o poder constituinte dos Estados-membros. Muito bem, e quando nós falamos então de poder constituinte decorrente, vamos começar a nossa abordagem por aqui, nós estamos falando de um poder que na verdade não é constituinte, ele é um poder constituinte num sentido impróprio. Esse poder constituinte do Estado-membro é um poder constituído, porque ele não pode tudo, ele não é soberano, ele não é ilimitado, ele deve se manifestar dentro de determinados parâmetros que são fixados na Constituição Federal. Então, só para citar um exemplo de abertura, não é possível a Constituição Federal definir que o Brasil é um Estado democrático de direito. A gente viu que isso é um fundamento da República e nós termos um Estado-membro em que não se reconhece a democracia. Não é possível nós termos aqui uma cláusula pétrea como a separação dos poderes definida na Constituição de 1988 e um Estado-membro que não respeite essa cláusula pétrea. Então, com esses dois exemplos muito básicos, nós já podemos, então, compreender que o poder constituinte decorrente, ele é um poder constituído, ele é um poder que se manifesta a partir de alguns parâmetros que são fixados e de alguns limites que são fixados na própria Constituição Federal. Muito que bem. Então, dentro dessa ideia de existir um poder constituinte decorrente, né, um poder constituinte do Estado-membro, nós vamos notar que existem determinados campos desta capacidade de autoconstituição em que os estados são plenamente autônomos, plenamente entre aspas aqui, né, para construírem as suas constituições estaduais. Todavia, nós temos uma série de normas que os estados, eles obrigatoriamente terão que respeitar na sua
capacidade de autoconstituição. Então, o ponto de partida disso daqui é compreender o seguinte, já que o Estado não é pleno, o Estado não é soberano para fixar suas normas. Existe na Constituição Federal, então, um núcleo de normas que nós vamos chamar de normas centrais, em relação às quais os Estados-membros obrigatoriamente estarão vinculados quando eles manifestam a capacidade de auto-organização. É isso que nós observamos, portanto, quando nós lemos o artigo 25 caput da Constituição de 1988, que é o início ali da regulamentação dos Estados-membros na Constituição e que vai dizer que os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, vírgula. Só que daí aparece assim, observados os princípios desta Constituição. Então, existem princípios na Constituição Federal que vão funcionar como normas centrais que vincularão os Estados-membros. Muito bem, existe um constitucionalista muito conhecido, muito importante, chamado Raul Machado Horta, que ele fixou uma classificação bastante interessante em relação a essas chamadas normas centrais, ou seja, normas em relação às quais os estados estão obrigatoriamente vinculados na capacidade de auto-organização. Essas normas centrais, de acordo com o Raul Machado Horta, elas podem ser de 3 categorias diferentes. Elas podem ser normas de princípios estabelecidos, elas podem ser normas que fixam princípios constitucionais sensíveis ou princípios sensíveis e normas de princípios extensíveis. Então, são 3 tipos de normas centrais: princípios estabelecidos, princípios sensíveis e princípios extensíveis. O que são, então, esses tipos de normas centrais? Os princípios estabelecidos seriam aqueles limites expressos de natureza mandatória, ou seja, que obrigam o Estado a fazer uma determinada coisa, ou de natureza vedatória, portanto, que vedam, que proíbem os Estados-membros de fazerem uma determinada coisa, e que estão fixados no âmbito da Constituição Federal e exatamente direcionados para os Estados. É o que nós encontramos, por exemplo, no artigo 26 e 27, que a gente vai explorar na sequência da Constituição Federal, ou até mesmo o artigo 18, que nós já estudamos e que fala ali de vedações que se aplicam à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de não poderem estabelecer cultos religiosos oficiais, eles não podem se recusar a reconhecer fé pública nos documentos e esse tipo de coisa. São dispositivos da Constituição Federal que expressamente estão dirigidos ou direcionados para os Estados-membros e que, portanto, os Estados-membros estão proibidos de fixarem algum tipo de previsão diversa. Então, esses são os princípios estabelecidos. São princípios de natureza mandatória ou vedatória, fixados na própria Constituição Federal, direcionados aos Estados-membros e que, portanto, mandam ou proíbem os Estados de forma expressa a tomarem determinadas atitudes ou determinadas políticas ou assumirem determinadas condutas. Então, essas normas de princípios estabelecidos aqui, né, elas acabam assumindo um certo caráter organizatório, um certo caráter de pré-organização dos Estados-membros, que está lá pré-estabelecido no texto da Constituição Federal. Então, são aqueles casos em que a própria Constituição diz: os estados não poderão fazer tal coisa, não poderão
ter cultos oficiais, ou quando a própria Constituição Federal diz o mandato dos governadores será de 4 anos, então a Constituição estadual não vai poder dizer que o mandato do governador será de 5 anos ou de 6 anos, que são princípios estabelecidos de forma expressa aos Estados-membros na própria Constituição Federal. Os princípios constitucionais sensíveis daí, eles são fixados na Constituição Federal de 1988, porém eles estão vinculados de uma certa maneira àqueles dispositivos do artigo 34, inciso 7 da Constituição, que trata das hipóteses de intervenção federal e que, portanto, fixam de alguma maneira alguns limites, né, que se os estados não respeitarem, eles poderão sofrer algum tipo de intervenção da União. E exatamente porque, se eles não respeitam, eles vão sofrer um impacto, uma intervenção da União, eles estão vinculados ao respeito desses princípios. Então, os princípios constitucionais sensíveis, basicamente, eles estão ali definidos no artigo 34 da Constituição Federal, que é o artigo que disciplina a intervenção federal, e ali nós vamos encontrar, então, por exemplo, o respeito aos direitos fundamentais e aos direitos humanos. Nós vamos encontrar ali no artigo 34 o respeito à autonomia municipal, artigo 34, inciso 7. Nós vamos encontrar ali no artigo 34, inciso 7, a questão do dever de prestação de contas. Então, vocês podem observar com isso que todos aqueles princípios que estão no artigo 34, inciso 7, que são exatamente conhecidos como cláusulas constitucionais sensíveis, os estados obrigatoriamente terão que observar. Então, a gente não pode conceber que uma Constituição estadual, por exemplo, não reconheça autonomia para os municípios, ou então que deixe de repassar os valores decorrentes ali daquele esquema de distribuição das receitas tributárias para os municípios, ou então, eventualmente, que viole sistematicamente os direitos humanos, ou que viole a separação dos poderes, ou que viole o Estado de Direito ou o Estado democrático. Por quê? Porque nós temos aqui cláusulas constitucionais sensíveis. Existe uma proximidade muito grande entre as cláusulas constitucionais sensíveis e as cláusulas pétreas, né? Então, a gente percebe aqui que as cláusulas pétreas, então vamos lá, forma federativa de Estado, separação dos poderes, respeito aos direitos fundamentais e o voto direto, secreto, periódico e universal, eles vão funcionar aqui dentro dessa lógica também como normas centrais, como princípios constitucionais que servem de limite à manifestação do poder constituinte derivado. E, finalmente, nós temos os chamados princípios constitucionais extensíveis. Esses princípios constitucionais extensíveis, então, eles são determinadas opções, decisões ou mesmo princípios da Constituição Federal de caráter nacional, que valem para todos os níveis da federação, como e estava introduzindo exatamente isso, o que sucede com as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas aqui, elas não são cláusulas pétreas apenas da Constituição Federal, mas elas são cláusulas pétreas de toda a República Federativa do Brasil. E bem por isso, então, a gente consegue observar que tem determinados princípios da Constituição Federal que não estão direcionados diretamente para os estados, mas que eles possuem um caráter nacional. Eles dizem respeito não à União, não
a uma entidade federativa de forma específica, mas elas expressam esse sentido aqui de unidade, esse sentido aqui de nacionalidade. Em relação, então, a essas normas, sejam de princípios sensíveis, estabelecidos ou extensíveis. Todas elas, né, nós chamaremos de normas centrais que servem como limitação, repito, à manifestação de autoconstituição dos Estados-membros, ok? É preciso deixar registrado, então, o seguinte, e isso daqui vai ser a manifestação prática de extrema relevância desse estudo. Como nós temos um conjunto relativamente grande de normas centrais na Constituição Federal de 1988, isso aqui vai gerar um fenômeno interessante. Nós poderemos observar que muitas vezes as constituições estaduais, elas terão determinadas disposições que são iguais às normas ou disposições da Constituição Federal. E, em relação a isso, nós precisamos ter um certo cuidado. Por quê? Porque o fato de uma norma da Constituição Estadual ser igual à da Constituição Federal não significa que nós podemos deixar todas elas dentro de um mesmo balaio. Como assim, prof? Seguinte, nós teremos várias categorias de normas na Constituição Estadual, sendo que, vamos imaginar uma primeira situação, algumas normas da Constituição Estadual serão iguais às normas da Constituição Federal, mas o Estado não tem opção de dispor de modo diverso. Ou seja, o Estado está obrigatoriamente vinculado àquelas normas centrais de princípio estabelecido, de princípio sensível ou de princípio extensível. Neste caso, quando a Constituição Estadual tem o mesmo dispositivo ou a mesma norma que a Constituição Federal, nós chamaremos essas normas da Constituição Estadual de normas de repetição ou normas de reprodução compulsória. Então, conceitualmente, normas de reprodução compulsória ou de repetição são normas da Constituição Estadual iguais à da Constituição Federal, mas que o Estado não possui autonomia para dispor de forma diversa. Por exemplo, uma norma na Constituição do Estado do Paraná que diz que são poderes independentes e harmônicos entre si no âmbito do Estado do Paraná, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Poderia fazer diferente? Não. Então, isso é uma norma de reprodução compulsória. É igual à da Constituição Federal. Não podia ser de forma diversa. Porém, existirão normas da Constituição Estadual que serão idênticas a normas da Constituição Federal, porém, o Estado ele tem competência para dispor de modo diverso. Ou seja, o Estado tem autonomia para criar o regime jurídico que ele bem entender, mas ele resolve copiar o modelo que está na Constituição Federal ou a norma que está na Constituição Federal. Quando isso acontece, nós vamos chamar essas normas da Constituição Estadual de normas de imitação. Então, conceitualmente, normas de imitação são normas da Constituição Estadual, idênticas à da Constituição Federal, mas que os estados têm autonomia para dispor de forma diversa. Isso pode acontecer, por exemplo, com determinadas normas que dizem respeito a questões previdenciárias ou regime previdenciário, em que o Estado ele tem autonomia, mas ele pode adotar o modelo da União Federal. Então, são normas de
imitação. Muito bem. Qual que é a importância prática, então, de se fazer essa distinção entre normas de repetição e normas de imitação? Se ambas, afinal de contas, são idênticas àquilo que está na Constituição Federal. Isso traz um reflexo muito relevante para o estudo do controle de constitucionalidade. Vamos, então, entender isso daí. Quando nós temos, prestem muita atenção nisso daqui, quando nós temos uma lei estadual ou uma lei municipal, mas vamos ficar aqui no caso de uma lei estadual. Quando nós temos uma lei estadual que viola a Constituição estadual, então a gente vai falar, essa lei estadual é inconstitucional. Mas vamos pensar no seguinte caso, essa lei violou separação dos poderes, que está na Constituição Estadual e também está na Constituição Federal. Onde é que nós vamos propor ação direta de inconstitucionalidade? Neste caso, em que a lei estadual está violando uma norma de repetição compulsória, caberá controle abstrato de constitucionalidade tanto perante o Tribunal de Justiça, uma ADIM perante o Tribunal de Justiça, para declarar a inconstitucionalidade daquela norma estadual, porque ela está violando o artigo X da Constituição Estadual, que é idêntico da Constituição Federal, mas o parâmetro aqui, né, quando é no Tribunal de Justiça, é a norma de reprodução compulsória, ou caberá o controle de constitucionalidade abstrato no Supremo Tribunal Federal. Então a gente pode fazer o controle tanto no Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal. Tá, prof, mas e se eventualmente nós entrarmos com uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça e dizendo que feriu o princípio da separação dos poderes, está lá na Constituição Estadual, e uma outra entidade entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei no Supremo Tribunal Federal? O que vai acontecer? Neste caso, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a competência será do Supremo, o Supremo vai fixar a sua competência para julgar essa ação direta de inconstitucionalidade e automaticamente o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no plano estadual ficará suspenso até que o Supremo julgue. Se o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade dessa lei, automaticamente a ação direta de inconstitucionalidade no plano estadual, ela perde o seu objeto. Agora, então, nós estamos falando aqui do controle abstrato. Então, leis estaduais que violam normas de reprodução compulsória, então, tanto caberá controle abstrato perante o Tribunal de Justiça como perante o Supremo Tribunal Federal. Prof, onde é que eu vou entrar com ação direta de inconstitucionalidade se eu sou advogado e sou contratado para fazer uma ação direta de inconstitucionalidade? É uma análise política que você tem que fazer disso daí, né? Se o Tribunal de Justiça ele for muito vinculado ao governador do estado ou à política local e você acha que, afinal de contas, você vai ter pouca chance de obter um êxito perante o tribunal local, você entra no Supremo Tribunal Federal. Agora, se o Supremo Tribunal Federal ele já tem um julgamento mais ou menos parecido com essa matéria e ele é contrário ao seu interesse, você vai tentar no Tribunal Estadual. O que você não pode é entrar nos dois para jogar na loteria e ver como vai dar a sorte, porque se você entrar nos dois, além de ser uma atuação, de configurar uma atuação de má fé, o Supremo Tribunal Federal ele vai fixar a competência e vai dizer, deixa comigo, deixa que eu julgue, e vai ficar prejudicado o julgamento do Tribunal de Justiça. Mas isso que eu estou falando em relação ao controle abstrato. Prof, e se eu entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça dizendo que feriu a separação dos poderes está na Constituição Estadual? A decisão do Tribunal de Justiça é definitiva? Neca. Eventualmente dessa decisão do Tribunal de Justiça poderá caber recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Por quê? Porque é uma norma de reprodução compulsória. Então, o Supremo ele vai continuar tendo competência para analisar a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, mesmo proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade, porém, a gente vai levar isso lá para o Supremo Tribunal Federal através de um recurso extraordinário. Então, caberá recurso extraordinário da decisão do Tribunal de Justiça? Caberá recurso extraordinário do Tribunal de Justiça. Mas isso quando se trata de lei estadual que viola a norma de falei errado. E quando se trata de lei estadual que viola a norma de repetição ou norma de reprodução compulsória. Agora, se a lei estadual viola a Constituição Estadual, só que esse dispositivo da Constituição Estadual for uma norma de imitação, aí é diferente. Cabe controle de constitucionalidade abstrato? Cabe. Onde que vai ser a competência para a realização do controle abstrato? A competência vai ser do Tribunal de Justiça. Não adianta você falar assim, mas essa norma da Constituição Estadual é igual a uma norma da Constituição Federal, eu vou entrar com a ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal. Sabe o que o Supremo vai falar? Ele vai dizer assim, não conheço dessa ação. Por quê? Se, afinal de contas, está violando um dispositivo da Constituição Federal, o Supremo vai dizer, não está violando um dispositivo da Constituição Federal, não. Isso daqui é uma norma da Constituição Estadual, que é igual da Constituição Federal, por uma questão de opção política. Então, não é uma questão federal, e, portanto, por não ser uma questão federal, o Supremo ele não tem que se intrometer nisso daqui, apesar do dispositivo ser idêntico, da Constituição Estadual ser idêntico ao que está na Constituição Federal. Perceberam? Então só vai caber o controle abstrato de constitucionalidade em face da Constituição Estadual. Tu não pode entrar lá com uma DIN no Supremo que você vai passar vergonha, os ministros do Supremo vão falar que você então não estudou o direito constitucional, e se você fizer uma besteira dessa, não diga que você foi meu aluno, por favor, né? Que eu não quero passar essa vergonha e também não quero que você passe essa vergonha. Então, a lei estadual violou norma de imitação, é no Tribunal de Justiça. E, neste caso, não caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal pelo mesmo motivo, porque não é uma questão federal. Então, o Tribunal de Justiça julgou, dali não cabe mais recurso. Essa matéria não poderá ser conduzida ao STF. Tranquilo? Entenderam essa distinção entre normas de repetição ou de reprodução compulsória e normas de imitação? Isso daí não é besteira, isso tem uma repercussão prática muito grande, isso cai recorrentemente em OAB, isso cai recorrentemente em concursos públicos, e isso acontece, né, no nosso cotidiano de modo direto. Então, várias vezes você vai se deparar com uma inconstitucionalidade e você vai pensar, meu Deus, mas isso daqui está violando um dispositivo que tem na Constituição Federal e também tem na Constituição Estadual. Onde que eu vou entrar? Onde eu vou ingressar com a minha medida judicial, com a minha ADIM, ou será que vai caber recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal? Então, isso vai aparecer recorrentemente, porque nós temos muitas normas centrais na nossa Constituição, e daí você precisa saber, essa norma é de repetição ou reprodução compulsória e de imitação, e daí você já vai saber se vai poder entrar no Supremo e no Tribunal de Justiça, ou se o controle vai ocorrer apenas no Tribunal de Justiça. Então, fiquem atentos a essa distinção aqui no que tange com a manifestação do poder constituinte decorrente ou com o poder constituinte dos Estados-membros. Então, fica esse primeiro vídeo
fazendo a introdução sobre os Estados-membros, né? A gente vai ter outros vídeos tratando sobre Estados-membros, mas essa primeira abordagem aqui é só para colocar então vocês na seguinte situação: Estados-membros integram a federação, expressam o aspecto da pluralidade, possuem autonomia. A primeira projeção dessa autonomia qual é? A sua capacidade de autoconstituição. Essa capacidade de autoconstituição é uma manifestação do poder constituinte decorrente, que é o poder constituinte dos Estados-membros. E, embora se chame poder constituinte, não é poder constituinte de verdade, é um poder constituído, porque ele tem limites. Quais são esses limites? São limites fixados na própria Constituição Federal, através daquilo que nós chamamos de normas centrais. E as normas centrais podem ser de 3 categorias: princípios estabelecidos, princípios sensíveis e princípios extensíveis. E porque tem muitas normas gerais centrais na Constituição Federal, então nós teremos esse fenômeno de normas da Constituição Estadual, né, limitando aqui a autonomia dos estados, normas da Constituição Estadual que muitas vezes serão diferentes dentro do campo de autonomia dos estados, que vão variar de um estado em relação ao outro e em relação ao que dispõe a União, mas terão normas na Constituição Estadual que serão idênticas à Constituição Federal, porque obrigatoriamente tem que ser assim, porque a vinculação às normas centrais, princípios estabelecidos, sensíveis e extensíveis, e normas da Constituição Estadual que são iguais da Constituição Federal, mas que o Estado tem autonomia para dispor de forma diferente. Então, aí são normas de imitação, quando o Estado tem autonomia; normas de reprodução compulsória, quando o Estado não tem autonomia. E então, o sistema, a forma de controle de constitucionalidade será diferente em cada caso. Então, vocês precisam gravar isso na cabeça de vocês. Na próxima aula, a gente vai continuar, então, falando de Estados-membros para abordar a questão de autonomia organizatória, autonomia legislativa, autonomia administrativa, como é que funciona a organização dos Estados-membros, sobre que matérias os Estados-membros vão poder dispor, e nessa organização dos Estados-membros nós perceberemos que existem algumas normas que dizem respeito à pré-ordenação do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então a gente vai ter que ver como é que calcula o número de deputados estaduais, a gente vai ter que ver de que modo, então, a organização de poderes aqui ela já vem pré-fixada pela Constituição Federal de 1988, mas isso vai ficar para a aula da sequência. Beijo para vocês, continuamos depois.